Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algo especial que eu nunca trouxe aqui no canal, mas é algo que eu gosto muito de assistir e eu espero que vocês gostem também, que é resenha. Sim, hoje vai ter a primeira resenha aqui do canal. Então, antes de tudo, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like, já vai ativando o sininho, que é muito importante. E comenta aqui embaixo resenhas, né, de livros ou de filmes ou de séries que você gostaria de ver por aqui e vocês acham que eu poderia trazer aqui para o canal. Dito isso, a resenha de hoje vai ser a respeito de um livro que foi aí a minha última leitura. Eu terminei ela no mês passado, que é o livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar desse livro aí nas suas aulas de literatura, não é? E se você que está vendo esse vídeo já ouviu alguma vez na vida a frase "ao vencedor as batatas", pode ter certeza que você já ouviu falar de Quincas Borba, porque foi nesse livro que essa frase tão curta, mas ao mesmo tempo tão célebre, foi proferida aí pela primeira vez, né? E bem, Quincas Borba é um livro de Machado de Assis, não é? Ele foi publicado em 1892. Na verdade, ele foi publicado na revista A Estação, no formato de folhetim, né, de 1886 a 1891. E no ano de 1892, ele foi publicado no formato de livro, né? Inclusive, isso é algo muito interessante sobre a maioria dos livros escritos por Machado e por outros escritores do século XIX, porque inicialmente as obras elas eram primeiro publicadas no formato de folhetim e depois elas eram publicadas em livro mesmo, né? Parecido com esse aqui. E para você que está vendo o vídeo e não sabe o que é um folhetim, basicamente um folhetim é uma publicação periódica de uma história, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá a assinatura de um jornal semanal. Aí toda semana você vai receber um exemplar desse jornal ou dessa revista, enfim, e juntamente com esse jornal e essa revista vai vir impresso um capítulo da história, não é? Então os folhetins eles funcionavam dessa maneira. Era uma história, né, publicada de forma periódica juntamente com revistas e jornais. Então, por exemplo, essa semana você recebia um capítulo, aí na semana seguinte você recebia outro capítulo, aí na próxima semana outro capítulo e assim por diante até você concluir aí a história, não é? E com Quincas Borba não foi diferente. E Quincas Borba ele tem um outro fato bastante interessante acerca dele, porque ele foi publicado, que nem eu falei, em 1892, 10 anos após, na verdade 11 anos, né? 11 anos após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado pela primeira vez em 1881, não é? E Quincas Borba, ele é reconhecido aí por algumas pessoas justamente por ser esse livro que vai consolidar a fase realista de Machado, porque para quem não sabe, Machado, né, a sua carreira literária, ela é comumente dividida em duas fases. Você tem ali a fase romântica, que são seus primeiros anos, né, as suas primeiras publicações, como Ressurreição, Helena e assim por diante. E você tem a fase realista, né, que é quando ele publica aí os seus livros mais célebres, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, Quincas Borba, em 1892, e posteriormente ele vai publicar ainda Dom Casmurro, Esaú e Jacó e outros livros também de muito sucesso. E bem, Quincas Borba, vocês podem ver que ele não é um livro muito longo, ele é até relativamente curto, não é? E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Rubião, né? Do Pedro Rubião de Alvarenga, acho que é esse o nome dele? Sim, Pedro Rubião de Alvarenga. E isso é algo muito curioso, porque quando você vê o nome do livro, Quincas Borba, você geralmente pensa, bom, o personagem principal é o Quincas Borba, só que na verdade não, o personagem principal da história é o Rubião. E inicialmente o Rubião ele vai começar ali a história como sendo apenas um professor. Ele morava numa cidade chamada Barbacena, que ficava, se não me engano, em Minas Gerais.
E o Rubião, ele tinha um amigo que já estava ali muito doente nos seus últimos anos de vida. Então o Rubião ele acabou se oferecendo para cuidar desse amigo. E o nome desse amigo era justamente Quincas Borba. E se você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, você provavelmente vai lembrar que o personagem do Quincas Borba já aparece lá em Memórias Póstumas, né? Então aqui a gente tem o personagem do Quincas Borba novamente, já aí nos seus últimos anos de vida, como eu falei. E o personagem do Quincas Borba, ele é um personagem metido a filósofo. E nessas aventuras filosóficas dele, ele vai acabar bolando uma tese que ele vai batizar de humanitismo, sendo que toda essa tese dele acerca do humanitismo vai permear toda essa história do Rubião, né? Eu costumo dizer que o Rubião ele viveu na pele aquilo que o Quincas Borba queria dizer como sendo a teoria humanita, né? E assim, eu não vou explicar aqui o que é humanitismo, né? Até porque isso poderia dar um vídeo inteiro, mas basicamente essa teoria do humanitismo, ela é uma teoria que vai, de certa forma, satirizar e fazer muitas referências a teorias como o darwinismo social, por exemplo, que era um pensamento científico que estava muito em voga naquela época, né, no século XIX. Então, o Machado ele vai usar essa teoria do humanitismo como uma forma de satirizar e de fazer referência ao darwinismo social, né, que entre outras coisas trabalhava justamente com a questão da lei do mais forte, né? E isso é algo muito legal, porque a forma como Quincas Borba, logo no início, explica o que é humanitismo para o Rubião, é uma forma muito convincente. Você olha e pensa, poxa, isso daí faz um certo sentido, sabe? Você até chega a concordar com o personagem do Quincas Borba, porém, ao longo eu ia falar ao longo da série, né? Porém, ao longo da história, você vai vendo tudo aquilo que vai acontecendo e você passa a analisar essa teoria humanista de um ponto de vista ético e moral, você fica com a pulguinha atrás da orelha, porque você fica naquela coisa, né? Tá, faz sentido, tipo, é relativamente convincente isso que ele está dizendo, mas será que de um ponto de vista ético é correto? Então, eu acredito que esse dilema, né, de você concordar com o personagem muitas vezes, mas ao mesmo tempo ficar com essa pulguinha atrás da orelha, é uma das coisas que mais me encantou. Sem querer dar muito spoiler aqui sobre a história do Rubião, o Rubião, ele cuidava do Quincas Borba, como eu falei, não é? E o Quincas Borba, em um determinado momento, morre, e como ele não tem herdeiros, ele deixa toda a sua herança para o Rubião, né? O Rubião estava lá cuidando dele, prestando assistência para ele nos seus últimos anos de vida. Aí o Quincas Borba, como uma forma de agradecer, decide deixar toda a sua herança para o Rubião, né? A única exigência que ele faz para o Rubião é que o Rubião deveria cuidar do seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Então o Rubião, agora rico, né, uma vez que ele recebeu a herança do seu amigo falecido, ele decide sair de Barbacena e se mudar para o Rio de Janeiro, sendo que no meio do caminho, né, durante a viagem, ele acaba conhecendo o casal Cristiano e Sofia, né, Cristiano Palha e Sofia. E ele acaba se tornando muito amigo dos dois, né? Ele acaba se tornando muito amigo do Palha e ele acaba se tornando também muito amigo da Sofia, não é? E ao longo da história você vai vendo como que essa amizade deles vai influenciar toda a trajetória do Rubião. Porque a princípio o Palha e a Sofia, eles se apresentam como pessoas muito amigáveis. Eles chegam pro Rubião e falam, né? Ah, você é novo aqui no Rio, deixa que eu te apresento para as pessoas, isso, aquilo. Só que, ao longo da história, a gente vai vendo que eles não são tão amigáveis assim, né? A gente vai vendo que o Palha e a Sofia, eles tinham mais interesse no dinheiro do Rubião do que na própria amizade dele, né? Então, você também tem toda uma questão social envolvendo esse livro, né? Porque você tem o Rubião,
que do nada ascende a um posto social muito mais elevado do que aquele que ele tinha, né, logo depois de receber a herança do Quincas Borba, e do outro você tem aí a Sofia e o Palha, que estão lutando, né, para tentar subir de classe, subir de nível, e eles não vão poupar esforços para conseguir isso, como você vai ver aqui nesse livro. Mas e você? Qual que é a sua opinião acerca disso? Você gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, tudo isso vai me ajudar muito. Não esquece de deixar aqui o seu comentário e aproveita e dá uma olhadinha aqui nos outros conteúdos do canal, lembrando que sai vídeo toda segunda e quarta-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.